Ok, estão me ouvindo bem, né? Então, nós vamos dar início à nossa aula. Semana passada nós tivemos uma situação que vocês assistiram o vídeo no YouTube. E aí, contem para mim, o que vocês acharam? O que aprendeu, né? O que vocês aprenderam? O que vocês acharam dos vídeos, das discussões? Quem quer fazer uma avaliação aqui, antes da gente entrar na disciplina específica? Que ali vai tratar de algumas coisas que hoje nós vamos retomar. Aí eu achei melhor trazer uma colega, uma professora que fez formação comigo, e de Terra Boa, ela inclusive já apresentou o seu trabalho, inclusive na Semana da Educação. Falando nisso, esse ano tem de novo, vai ter, viu, meninas? Meninas aí, não sei se é a sala dos meninos, se organizem, porque tem uma previsão para outubro, novembro, ter esse evento online, né, com apresentação de trabalho. É a hora que, se vocês quiserem usar o texto que vocês vão fazer para a disciplina, aproveitar aí para participar. Estou na comissão organizadora do evento e tem essa previsão que a Semana da Educação seja esse período. No ano que teve, acho que foi em 2019, isso. A Elaine, que é uma professora de Terra Boa, hoje ela está como diretora, e na época ela tinha uma sala de pré-escola, ela fez um trabalho belíssimo, a partir dos campos de experiência e planejamento por meio de sequência didática, que foi um trabalho que nós, de certa forma, contribuímos no campo da formação. E aí, quando for umas 10 horas, 10 e pouquinho, ela vai entrar para poder fazer esse relato, mostrar um pouquinho o trabalho dela. Antes, porém, gostaria de ouvir quem conseguiu assistir, se gostaram, se querem fazer algum comentário, se não gostaram. Professor, achei que não, achei que sim. Quem vai falar? Não falar, eu chamo. Vamos ver. Vamos lá, bonitas. Ninguém? Vou ter que chamar uma pessoa para dizer para mim o que achou, ou não assistiram. Maria Luísa, você assistiu, Maria Luísa? Maria Luísa Borges. Eu assisti só a parte 1. E aí? Eu achei muito interessante quando você disse que a criança tem que ter autonomia e o professor tem que deixar ela fazer as coisas sozinha, as atividades, por exemplo. Porque o professor quer fazer muitas vezes porque a criança não sabe fazer direito, como, por exemplo, cortar alguma coisa. Aí o professor quer fazer para ficar bonito para mostrar para os pais, mas não é assim que a criança vai aprender. Ela tem que fazer por ela, sozinha. Só assim ela vai ter autonomia para poder fazer bonito mesmo, né? Beleza, muito bem. Deixa eu pegar mais uma aqui. A outra Maria, mas agora Maria Vitória de Deus. Você assistiu, Maria? Assisti, eu achei as duas partes. Uma parte que eu achei bem interessante, professora, que até na hora de fazer a atividade, eu achei, a gente até comentou no nosso grupo, que na parte que você fala assim, que na pré-escola não há aluno, mas sim criança. Eu achei isso muito legal, porque eu nunca tinha parado para refletir sobre isso antes. De chamar ele de criança e não aluno. Tá ótimo. Compartilha o vídeo lá, hein, gente? Divulga aquele canal, a gente precisa crescer naquele canal. E quem não vai fazer que nem uma aluna do YouTube agora? E quem não se inscreveu, se inscreva, assina o que mesmo lá para receber notificações. Ótimo isso. Hoje é o dia das Marias, hein? A Maria Luísa. E você, amor? Você assistiu? Maria Luísa Fernandes. Não? Ou nem está ouvindo? Vou pegar do lado enquanto isso. Maria Fernanda Grossi. Você chegou a assistir, Maria Fernanda? Ô, prof, eu também não consegui assistir ainda, mas eu vou assistir tudo hoje. Tá ótimo. E a Maria Luísa, voltando nela?
Não? Professora, Ah, bom dia. Eu assisti o vídeo e uma parte que eu achei tá. interessante foi sobre o autoritarismo pedagógico na educação infantil. Eu não acredito, assim, quando você fala no vídeo, eu fiquei pensando, mas será? E aí depois eu procurando em outros meios, eu fui ver que assim, é muito constante, né? Isso que a Maria Luísa comentou no começo, de você não querer deixar as crianças fazerem porque você acha que ela não vai dar conta daquilo, é uma forma de você estar se colocando como alguém mais importante do que a criança. De que você fazer para ela se constitui como um aprendizado mais importante do que ela fazer sozinha. E aí eu fiquei pensando sobre isso mesmo. E é bem real essa questão do autoritarismo. Sim, é muito forte, porque às vezes a gente acha que o autoritarismo no trabalho da sala de aula, até no ensino superior, é permeado por gritos e por tensões, medos. Às vezes ele é bem sutil. Sem a gente perceber, a gente acaba sendo vítima desses tipos de constrangimentos. E a criança, às vezes, ela passa por isso porque a gente, infelizmente, tem uma mentalidade, quanto menor a criança, parece que a gente pode mais ser abusivo com ela no campo da autoridade, que vira um autoritarismo. Então, como é criança mesmo, tem que ser obediente. O adulto ainda às vezes fala, né? Agora, dependendo da criança, ela não tem voz para se expressar os conflitos que acontecem. E aí onde reina muitas essas práticas de coerção, manipulação, chantagem, né? Ah, eu vou ligar para sua mãe, ah, eu vou fazer isso, ah, eu vou tirar você disso. É uma prática autoritária. É diferente dos combinados. Quando nós combinamos, olha, nós temos regras e devemos cumprir assim, assado, é diferente. Agora, depois da ação, a pessoa querer criar critérios para intimidar o outro, isso para mim é autoritarismo. Quem quiser ler mais sobre isso, tem um texto que inclusive eu publiquei, que está na internet, que chama A Desautoridade Pedagógica nos Espaços Formativos Voltado para a Infância, que faço uma crítica à luz da Hannah Arendt, que é uma obra que entre o passado e o futuro, que eu li e estudei para escrever esse texto. Alguém mais? Eu vi lá que a Maria Fernanda colocou, né, que gostou da parte das experiências. Acho que a Maria Luísa Fernanda, né? A professora, estou sem microfone, mas assisti as duas partes. O papel do professor foi uma das partes mais importantes para mim. Suas experiências são demais. O tempo passa que nem percebemos. KKK, deu risada. Assisti, estou sem voz, não, então vou digitar. Gostei bastante de suas vivências, suas próprias experiências. É isso aí. Ok, pessoal. Bom, então, para hoje, nós vamos falar especificamente de alguns elementos da BNCC. Como nós já fizemos lá, nós já vamos recordar, é preciso. Tratando rapidamente, por isso que eu vou fazer uma fala de meia hora, nem isso, falando da questão de consagrarmos um pouquinho mais a compreensão dos direitos de aprendizagem e os campos de experiência. E aí, né, entrar um pouquinho na questão do planejamento, a partir de uma sequência didática de trabalho. Aí entra a professora Elaine. Antes, porém, né, eu acho que tem leitura para hoje. Quem que vai contar a história? Tem duas pessoas hoje para contar a história ou para ler a história? Se tivermos duas... Sou eu, professora. Só você, Maria Luísa, hoje? Eu acho que sim. Tá, então manda ver, amor. Professora, eu ia até tirar uma dúvida. No dia 9 tinha ficado a minha vez de ler uma história. Aí a gente não teve aula. Eu não sei se você quer que eu leia um outro dia, alguma coisa. Qual o seu nome, bonita? Luísa. Luísa? Isso. Pode ser que hoje a gente esteja mais agitadinho aqui. De repente, podemos deixar para você ler na próxima semana, pode ser? Pode sim. É Luísa do quê, amor? Oliveira. Tá, então você lê na próxima semana, tá bom? Tá bom, então, Bom, professora. beleza. Da aula passada, tínhamos um grupo que ia fazer alguma apresentação em relação à contribuição da aula, ou já fizeram? Acho que já, né?
Estou vendo aqui pelo cronograma, ou eu estou confundindo as bolas. Deixa eu ver aqui. A Luísa, então, vai ficar para a próxima semana. E não tinha ninguém para assistir, não tinha nenhum grupo. Então, perfeito. Então, para hoje, temos alguém que vai contribuir na aula? Temos algum grupo? Também não? Me ajudem aí, bonitas. Alguém ficou escalado para hoje? Não, também, pelo jeito. Então, tá ótimo. Então, querida, vai lá, leia a história para a gente. Tá bom, eu vou apresentar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Ainda não, mas está entrando. Aqui tá aparecendo já. Aí, pronto. Tá, eu vou ler a história. Ah, eu amo isso aí. Me tirava o maior sarro de mim, viu? Falava assim, Marmelo Martelo, um moleque. Eu tinha um pavor dele. Eu conheço ele até hoje, que ele feliz lá. Ele fez bullying comigo por causa dessa história. Essa Vai história lá, Maria. chama Marcelo, Marmelo, Martelo e Outras Histórias, da Ruth Rocha. Marcelo vivia fazendo perguntas a todo mundo. Papai, por que que a chuva cai? Mamãe, por que que o mar não derrama? Vovó, por que que o cachorro tem 4 pernas? As pessoas grandes às vezes respondiam, às vezes não sabiam como responder. Ah, Marcelo, sei lá. Uma vez Marcelo cismou com o nome das coisas. Mamãe, por que é que eu chamo Marcelo? Ora, Marcelo, foi o nome que eu e seu pai escolhemos. E por que é que não escolheram martelo? Ah, meu filho, martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta. Por que é que não escolheram marmelo? Porque marmelo é nome de fruta, menino. E a fruta não podia chamar Marcelo e eu marmelo? No dia seguinte, lá vinha ele outra vez. Papai, por que é que a mesa chama mesa? Ah, Marcelo, vem do latim. Puxa, papai, do latim? E latim é língua de cachorro? Não, Marcelo, latim é uma língua muito antiga. E por que que esse tal de latim não botou na mesa nome de cadeira, na cadeira nome de parede e na parede nome de bacalhau? Ai, meu Deus, esse menino me deixa louco. Daí a alguns dias, Marcelo estava jogando futebol com o pai. Sabe, papai, eu acho que o tal de latim botou o nome errado nas coisas. Por exemplo, por que é que a bola chama bola? Não sei, Marcelo. Acho que bola lembra uma coisa redonda, não lembra? Lembra sim, mas e bolo? Bolo também é redondo, não é? Ah, essa não. Mamãe vive fazendo bolo quadrado. O pai de Marcelo ficou atrapalhado. E Marcelo continuou pensando. Pois é, está tudo errado. Bola é bola porque é redonda, mas bolo nem sempre é redondo. E por que será que a bola não é a mulher do bolo? E bule, e belo, e bala. Eu acho que as coisas deviam ter nome mais apropriado. Cadeira, por exemplo, devia chamar sentador, e não cadeira, porque não quer dizer nada. E travesseiro? Devia chamar cabeceiro, lógico, também. Agora só vou falar assim. Logo de manhã, Marcelo começou a falar sua nova língua. Mamãe, quer me passar um mexedor? Mexedor? Que isso? Um mexedorzinho de mexer café. Ah, colherinha, você quer dizer. Papai, me dá o suco de vaca? Que é isso, menino? Suco de vaca, ora, que está no suco da vaqueira. Isso é leite, Marcelo. Quem é que entende esse menino, hein? O pai de Marcelo resolveu conversar com ele. Marcelo, todas as coisas têm nome e todo mundo tem que chamar pelo mesmo nome, porque senão ninguém entende. Não acho, papai. Por que é que eu não posso inventar o nome das coisas?
Deixe de dizer bobagens, menino. Que coisa mais feia. Está vendo como você entendeu, papai? Como é que você sabe que eu disse o nome feio? O pai de Marcelo suspirou. Vai brincar, filho. Eu tenho muito o que fazer. Mas Marcelo continuava não entendendo a história dos nomes e resolveu continuar a falar à sua moda. Chegava em casa e dizia: Bom salário para todos. O pai e a mãe de Marcelo se olhavam e não diziam nada. E Marcelo continuava inventando. Sabe o que eu vi na rua? Um puxadeiro puxando uma carregadeira. Depois, o puxadeiro fugiu e o possuidor ficou danado. A mãe de Marcelo já estava ficando preocupada. Conversou com o pai. Sabe, João, eu estou muito preocupado com o Marcelo, com essa mania de inventar nome para as coisas. Você já pensou quando começarem as aulas? Esse menino vai dar muito trabalho. Que nada, Laura. Isso é uma fase que passa, coisa de criança. Mas custava a passar. Quando vinham visitas, era um caso sério. Marcelo só cumprimentava dizendo: Bom solário, bom lunário, que era como ele chamava o dia e a noite. E os pais de Marcelo morriam de vergonha das visitas. Até que um dia, o cachorro do Marcelo, o Godofredo, tinha uma linda casinha de madeira que seu João tinha feito para ele. E Marcelo só chamava a casinha de moradeira e o cachorro de Latildo. E aconteceu que a casa do Godofredo pegou fogo. Alguém jogou uma ponta de cigarro pela grade e foi aquele desastre. Marcelo entrou em casa correndo. Papai, papai, embrasou a moradeira do Latildo. Que, menino? Não estou entendendo nada. A moradeira, papai, embrasou. Eu não sei o que é isso, Marcelo. Fala direito. Embrasou tudo, papai. Está uma branqueira danada. Seu João percebia a aflição do filho, mas não entendia nada. Quando seu João chegou, entendendo o que Marcelo estava falando, já era tarde. A casinha estava toda queimada. Era um montão de brasas. O Godofredo caminha baixinho e Marcelo, desapontadíssimo, disse para o pai: Gente grande não entende nada de nada mesmo. Então a mãe do Marcelo olhou para o pai do Marcelo, e o pai do Marcelo olhou para a mãe do Marcelo, e o pai do Marcelo falou: Não fique triste, meu filho. A gente faz uma moradeira nova pro Latildo. E a mãe do Marcelo disse: É sim, toda branquinha, com a entradeira na frente e um criador e um cobridor bem vermelhinho. E agora, naquela família, todo mundo se entende muito bem. O pai e a mãe do Marcelo não aprenderam a falar como ele, mas fazem força para entender o que ele fala, e nem estão se incomodando com o que as visitas pensam. Se você gostou da história, gostou do fim da história? Se você fosse o autor. Eu acho que agora acabou. Acabou, gente. Muito bem. Aí, na verdade, é para terminar, né? Fazer uma história diferente, seria, né? Uhum. Essa história é muito rica, né? Ela é muito bonita porque ela traz, de repente, uma concepção de uma criança inventiva, criativa, uma criança esperta, né? Uma criança que questiona o mundo à sua volta. E é muito interessante porque quando você conta essa história para as crianças, elas se identificam muito com o personagem, né? Essa capacidade de invenção. Somente a criança de 2 até seus 7 anos, ela é muito inventiva, ela trabalha, está muito aguçado o campo da fantasia, o campo da imaginação. Então, ela tem um campo lógico, mas ele está muito aliado também ao campo simbólico. Por isso que essa história é interessante, porque o que o Marcelo faz, né, é trabalhar aquilo que está ao pé da letra. É uma fase que a criança ela não entende muitas metáforas da vida, ela entende aquilo que está realmente acontecendo. Então, os nomes que ele dá é o quê? Né? É uma crítica que ele faz. Por que temos nomes diferentes se as funções são outras, né, para isso? Realmente, o travesseiro tem que ser um cabeceiro, ele vai segurar, né, a cabeça, vai descansar, da cabeça descansar. Então, essa história dá para você trabalhar bastante essas questões.
Também dá para você explorar o campo das rimas, né? Por conta até dessa junção, Marcelo, Marmelo, Martelo, né? Então, a gente até brincava muito sobre isso, por isso que o menino até usava meu nome, né? Ele só trocava o primeiro nome. Por quê? Porque ele achava que combinava. Marta, né? Começou com Mar também, então vamos lá. Esse trabalho dá para fazer isso, fazer um trabalho no sentido das características desse menino, como as ações dos pais, né? As palavras esquisitas, vamos procurar outras palavras esquisitas, né? Que as pessoas às vezes falam, e que você já ouviu falar, mas você não sabe o que é, enfim. É um trabalho que dá para fazer envolvendo todos os campos de experiência. Eu poderia partir de uma sequência, a partir dessa história, ficar aí uma semana trabalhando várias questões relacionadas à história. Isso seria uma sequência didática de trabalho. Certo? Bom, pessoal, agora eu vou entrar, então, no pincelar, vamos pôr assim, de alguns elementos importantes sobre os campos de experiência, certo? E aí, na sequência, a gente vai trabalhar alguns elementos que eu acredito que sejam importantes só para a gente, tipo, relembrar, tá? Então, a minha aulinha agora vai ser meio que uma aulinha mais para relembrar alguns elementos que são necessários aí para guardar, para que você, caso venha escrever aí sobre o assunto, tenha como foco, tá bom? Está aparecendo já para vocês? Sim. Assim, Tá. Então, eu vou pôr agora no tamanho de leitura. Está escrito a educação infantil e a BNCC? É isso? Isso. Então, ótimo. Bom, gente, então, rapidamente, vamos só pincelar. Então, o grande marco da BNCC para a educação infantil é que ela traz aquilo que deveria sempre estar em nós, como configurado já no nosso DNA pedagógico, que seria garantir às crianças os direitos delas aprenderem por meio de interações, de brincadeiras e envolver os campos de experiência. Por que esse nome campos de experiência? Mas por uma questão mesmo de envolver as crianças no confronto daquilo que a escola trabalha, que é o currículo, e a realidade das crianças. Então, não tem aula de português, aula de matemática, tem o quê? Grandes experiências envolvendo as áreas do conhecimento. Hoje, nós conhecemos, então, alguns campos de experiência que acabam sendo revelados aí, né, por trás o quê? As áreas do conhecimento, que é a matemática, a linguagem oral escrita, artes, corpo e movimento, ciências naturais, ciências sociais. E que dentro dessa nova nomenclatura, claro que carrega um nome diferente. Bom, uma das coisas importantes, em termos de estratégias práticas, é, então, garantir os direitos dessa criança aprender a se desenvolver a partir dessa condição, né, de sair daquilo que ela sabe, dos seus conhecimentos prévios, para os conhecimentos mais superiores, que possa aguçar psiquicamente esse repertório e essa leitura de mundo. Então, não adianta querer ofertar, através de estratégias práticas, situações onde ela tenha que conviver com aquilo que ela já sabe. Para tanto, a própria BNCC, ela alerta para que a gente possa realmente legitimar esses 6 direitos, que, na verdade, eles estão mais num campo de convivência, se a gente for olhar, estão mais relacionados à própria formação humana dessa criança. Então, essa participação seria mesmo naquilo que eu disse lá no vídeo, dela fazer e não alguém fazer por ela. Esse brincar, trazer uma metodologia que essa criança realmente se sinta acolhida no campo da brincadeira, dessa leveza, sem essa tensão. A educação infantil não é lugar para ficar encontrando erros, não é lugar para ficar com negatividade, é um lugar para valorizar os acertos, as conquistas que essa criança desenvolve. Então, antes de eu me preocupar se o traçado da letra dela está bonito, eu tenho que me preocupar se ela está tendo desejo de participar e de brincar com as letras, com as palavras, com os desenhos.
conviver dentro daqueles que acreditam no campo piagetiano, né? Piaget vai dizer que a fase de 2 a 7 anos é uma fase do egocentrismo. A criança só se vê consigo mesmo. Na verdade, ele define uma faixa etária, mas eu não vou fechar nisso, porque uma das coisas que eu critico dentro dessa linha, né, piagetiana, é essa demarcação cronológica do desenvolvimento. Entretanto, por ser professora e ter trabalhado um tempo com as crianças, realmente algumas têm uma predisposição para o egocentrismo. Outras nem tanto, não são todas as crianças egocêntricas. Isso vai também estar muito relacionado à personalidade. Só que nessa fase, é uma fase que a criança ela ainda não entende muito esse mundo ao seu redor, ela ainda é o bebezinho da mamãe, ela ainda é eu com o meu brinquedinho, eu com as minhas coisinhas. Então, esse espaço de convivência na educação infantil é muito importante. Por isso que até os arranjos espaciais têm que ser possibilitadores dessa cooperação, dessa interação. O mais engraçado e interessante é quando nós temos a ousadia de misturar crianças mesmo. Porque daí a gente cria essas convivências dos mais experientes com os menos experientes, né, que seriam as crianças desde o pré, com as crianças ali de 3 anos, e que acaba nos mostrando maravilhas, porque acabam as maiores sendo bobinhas das menores, viu? Que na tentativa de serem legais, as pequenininhas aprontam. Dentro desse campo também, a expressão, né, a expressividade, eu falei bastante isso, principalmente no campo da arte, né, deixar essa criança desenvolver esse protagonismo do fazer artístico, sem muitos desenhos estereotipados, sem muitas coisas dirigidas. Você ensina, agora você não tem que dar tudo pronto para a criança só reproduzir. Você tem que entender que aquela criança ela precisa ler o mundo à sua volta de maneiras peculiares. Consequentemente, ela precisa se expressar. Uma das coisas que na educação infantil tem que predominar, meninas, é o desenho. Não adianta querer dar coisa para a criança pintar se ela não desenha. Porque o desenho é uma transposição do pensamento simbólico dela. É a capacidade que essa criança tem de transpor aquilo que ela sabe ou aquilo que ela pensa no papel, nas marcas da vida, nas paredes, no chão. Por isso que a arte ela é tão aguçada nessa fase. Por isso que a arte ela é tão sensível. Por quê? Porque ela permite à criança essa ampliação, né, do olhar da vida pelo campo sensível e pelo campo estético. Não é à toa que esses direitos, eles trabalham com 3 princípios fundamentais. Os princípios éticos, que envolve, né, o respeito ao outro, esse campo da solidariedade, os princípios políticos, que vai envolver o campo da cidadania, né, dessa humanização, e o campo estético, que é o campo da sensibilidade, da expressividade. Outro elemento importante é o explorar mesmo no campo da manipulação, de fazer, de pôr a mão, vamos fazer uma receita? Vamos fazer uma receita, então. É lamentável que nós estamos vivendo agora com o ensino remoto, porque dentro das diretrizes curriculares deixou bem claro, embora bem pequenininho, que a educação infantil não é lugar de ensino à distância, e tão pouco de educação à distância. Mas nós negligenciamos e estamos colocando as crianças numa condição totalmente fora daquilo que deveria. Porque achamos que essa forma é melhor do que nada. Até aí tudo bem. Mas a pergunta é, em meio em contexto pandêmico, será que esses direitos da criança estão sendo preservados? Será que as nossas crianças, a partir do ensino remoto, estão conseguindo ter situações para participar, para brincar, para conviver, para expressar, para explorar e para conhecer-se? Esse é um grande detalhe que não sei se todos nós temos resposta. Até porque o que tem acontecido é o quê? Jogamos lá no mar do esquecimento os nossos preceitos mais humanizadores e colocamos nesse lugar um acúmulo de atividades, sejam elas por meio de apostilas que são enviadas, sejam elas por meio de aulinhas que passam a ser até engraçadas. E aí, nesse campo, uma das coisas que é importante é compreender os campos de experiência.
Experiência no sentido, aquilo que a criança abstrai da vivência, das descobertas, dos desafios. Não é à toa que esses campos de experiência, eles vão ser desenvolvidos a partir da criança e o seu cotidiano. Por isso que o cotidiano planejado, bem esquematizado, bem organizado, bem intencionalizado, ele vai ajudar essa criança a desenvolver as funções psíquicas maiores, mais elaboradas, sobre um determinado assunto. Aí eu trago aqui que, para hoje, dentro da nomenclatura da BNCC, nós vamos ter 3 grupos etários importantes. E o mais interessante que eu quero aqui é que nenhum deles coloca aluno. Aí vem a crítica que eu fiz em relação ao vídeo lá, do vídeo. Então, nós temos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Essas crianças bem pequenas, né, elas ainda são os bebês, só que os bebezinhos maiores. E as de 0 a 3 é por que está no campo da creche? Porque ela deve ser um atendimento integral, onde a criança tem uma rotina ampliada. Já as crianças pequenas, elas já estão naquela fase pré-escolar, que antecede a escola, mas não que necessariamente tem a obrigação de preparar para lugar nenhum. A pré-escola não é preparatória para a educação escolar. A pré-escola é um lugar em que a criança aprende o mundo letrado de maneira lúdica, interativa. Então, as palavras surgem, as letras surgem a partir de contextos, a partir de significações. É o que até a professora Elaine vai falar para vocês, como trabalhar os conteúdos a partir de vivências com as crianças, de interações com elas. Pedir para que ela viesse para isso, para ela relatar para vocês, né, essas experiências. E o que envolve, tanto da base, né, pensando na educação infantil, é a própria organização do currículo. Por isso que hoje o currículo da educação infantil, ele envolve os campos e dentro deles os saberes e os objetivos de aprendizagem. Não adianta, então, dar qualquer coisa para a criança, já foi esse tempo. Hoje, o tempo é um tempo de planejar, um tempo realmente de saber para que ensino, por que ensino. Não dá mais para ficar fingindo que eu dou aulinha e criancinhas estão recebendo aulinhas. Para tanto, dentro desses campos de experiências, o que a gente tem que lembrar, pessoal, que é necessário uma organização, então, dos contextos de aprendizagem, por isso a variação dos lugares, dos espaços, dos materiais, a variação musical, a variação literária, né, trabalhar com diferentes gêneros textuais, trazer bula, trazer rótulos, trazer jornais, trazer coisas que a criança hoje já não tem tanto mais vivência. Coisas que nós, inclusive, tivemos e que hoje nossas crianças nem conhecem. E dentro disso também, mudar maneiras tradicionais de planejar. Mas não adianta mudar a cartilha, sair da cartilha suave e entrar para uma outra cartilha, seja ela positivo, ângulo, não adianta. O que adianta é mudar mentalidades. Porque eu ainda vejo os pontilhados nas cartilhas mais sofisticadas do momento. A grande sacada da vida é a mudança de mentalidade. Entender que a educação infantil não é escola e não é para escolarizar. Eu tenho que trabalhar de uma forma bem leve. Não que seja fácil, mas leve no sentido da ludicidade. Então, longe esses tipos de situações de pontilhado, esses tipos... Marta, mas o que eu faço? Eu posso querer trabalhar coordenação motora fina, pedindo para a criança pegar uma revista, dela ali, eu posso pedir para que ela, numa aula, se eu quero dar uma aula remota, né, ensino remoto, para ela pegar uma coisa dura, uma régua, ou ela mesma fazer o seu traçado, fazer várias tiras nessa revista, depois pegar uma tesoura, recortar em cima da linha, e depois montar novamente para virar um quebra-cabeça. Bom, a partir disso, eu criei uma situação contextual, eu explorei com a criança os traçados, eu explorei com a criança o recorte e, ao mesmo tempo, eu criei um sentido para aquilo que a criança desenvolveu. Agora, a pergunta é,
Para que ficar fazendo pontilhados? Cobrinhas, triângulos, retas, onde vai levar isso? Uma das coisas que dentro do campo da teoria histórico-cultural a gente tem que aguçar, e eu acho isso bacana, e o próprio Adorno também, Walter Benjamin vai falar também, tem essa consonância do olhar, é que as coisas dentro da escola e da vida têm que ter sentido e significado. Tem que ter uma aparência e uma essência. Não adianta só fazer por fazer. Ninguém aguenta mais ir para a escola e fazer coisas só por fazer. A mesma coisa esse curso aqui, a disciplina. Não adianta vir aqui, ficar participando da minha aula e fazer um monte de atividade só por isso. Você tem que usar isso aqui para o seu contexto de vida. Que você, quando tiver a oportunidade de estar professora, de repente já é, você possa entender que com a criança não é de qualquer jeito. Outro elemento importante, garantir o que é específico do trabalho. E aí vem uma crítica. É uma terra que um monte de gente que não deveria entra. Eu não posso ir lá dar aula de gestão. Eu não posso dar aula de política. E tampouco de inclusão. Mas parece que qualquer professora, professor do mundo, da universidade, qualquer lugar, pode dar aula de educação infantil. É como se fosse uma terra sem dono. Uma das coisas que a gente tem que entender é que até o perfil dessa professora é diferente. Até a roupa que ela escolhe tem que ser diferente. Então, é uma especificidade, ou seja, aquilo que é específico, aquilo que é peculiar, aquilo que é só daquele lugar. O território da infância não pode se igualar aos outros níveis do ensino. Para tanto, dentro desses campos, estou correndo um pouquinho, porque é só um repeteco, um recontar de alguns pontos que vocês já assistiram dos vídeos. Dentro desse campo, o arranjo curricular ele vai acolher todas as situações e as experiências concretas da vida cotidiana. Então, a sua forma de dirigir a criança, de dirigir o material, as atividades, vai mostrar como que você vê a criança e quais suas expectativas de acolhimento ou não. Uma coisa eu sei, né? A gente tem que sempre se pôr no lugar do outro. Isso é muito importante. Que é a capacidade de entrar, estar com o outro e pensar o que esse outro gostaria tanto de receber. Não é à toa que dentro do campo das relações humanas existe a palavrinha mágica interação. Interagir não é só relacionar com o outro, é também se estar no lugar do outro. E ver como o outro sente, como ele reage ao mesmo fenômeno que eu. Bom, para tanto, a BNCC deixa bem evidente esse campo, e até esse trabalho é uma das que a professora mesmo, que vai relatar hoje, fez com as crianças, maravilhoso, lindo, que é o campo do protagonismo compartilhado. Esse protagonismo compartilhado significa que tanto crianças quanto adultos fazem, aprendem, mas não é um professor que é à mercê da criança, é um professor que se permite interagir com a criança. Mas, claro, que quem é o mediador desse processo? É ele, que está numa condição mais experiente e que tem um compromisso diferente do dela. O compromisso dele é de ensinar. Portanto, na educação infantil, se ensina sim, se dá aula sim. Só que se dá aula de acordo com uma especificidade, né, com algo diferente. Não é à toa que a própria sala de aula na educação infantil chama-se sala de referência. E dentro disso, a BNCC deixa claro que as interações, as brincadeiras são eixos norteadores, quer dizer, ele tem que transpassar por toda ação, toda prática pedagógica. Então, não é só um momento de brincar, isso tem que acontecer sempre nas relações de ensino e aprendizagem na educação infantil. E nem está falando que é só para os pequenininhos, são para todos os grupos que eu acabei de citar. E aí, acho que eu já até li numa outra aula, mas aqui é interessante que esse relato de 1978, de Madalena, um livro que eu realmente gosto muito, já dizia, olha só, parque, é muito importante ressaltar que o parque não é um tempo de recreio isolado da dinâmica do trabalho, sem atuação do professor. Na verdade, o parque nos oferece, pela sua riqueza de variedade de interesses, pela heterogeneidade de idades, uma diversificada observação,
para a elaboração das atividades a serem desenvolvidas com e pelas crianças. Em 78, a Madalena falou isso. A obra é volume 11, que eu tenho, que foi publicado em 1983. A professora Sueli Mello, em um dos seus textos, ela diz que o grande desafio da docência é desenvolver ações com e pelas crianças. Aí eu pergunto, no século XXI, nós temos que ouvir aquilo que no passado já era lembrado. Dentro desse campo, a Madalena Freire trabalhava com a teoria mais voltada ao construtivismo. As crianças construíam as coisas. Só que o bacana é que existia já nesse período o protagonismo compartilhado, as interações, as convivências, a sequência didática, né? Não é à toa que essa foto do tubarão é uma atividade que ela desenvolveu com as crianças. Portanto, a BNCC deixa então claro que essas interações e essas brincadeiras envolvem as aprendizagens essenciais. Não é as aprendizagens secundárias, são as aprendizagens essenciais. Aquilo que a criança precisa para levar para toda a vida. Quem sabe assim teremos adultos mais alegres, né? Porque ninguém aguenta mais algumas carinhas por aí. Outro detalhe importante que envolve também, que é a organização de um trabalho pedagógico docente, que garanta o direito da criança aprender do seu jeito. Aí uma foto linda da expressão da criança, numa brincadeira simples de pescaria, que todos nós já fizemos com as crianças. Mas a emoção dela de tirar e ver o nome, né, ou a letra que tem simbolismo com seu nome. Essa é uma atividade realizada por uma professora, a professora Rosana, um belíssimo trabalho lá em Terra Boa também. E dentro desses campos de experiência, então, a educação infantil, ela se volta a 5 campos para a gente guardar. O eu, o outro, o nós é o campo da identidade, autonomia, relação interpessoal, formação dos valores, caráter, corpo, gestos e movimentos. É o campo que envolve a corporeidade, o movimento, todo esse processo mesmo, motor, todo esse processo de deslocamento desse corpo, de ação desse corpo. Só um pouquinho aqui. Elaine, você pode entrar, tá? E dentro desse campo também envolve, né, esse sentido para trabalhar essa motricidade, habilidade, a tonicidade, equilíbrio, fazer a criança correr, pular, recriação, rolar. Para com isso, deixar a criança parada. Antes da pandemia, já não corriam muito, e agora? Espero eu que quando pudermos voltar, nossas crianças possam voltar também a correr, a pular, a fazer, virar cambalhotas. Coisas, por exemplo, que eu fazia com as crianças, circuitos. Lembra dos circuitos? As minhas crianças rolavam, viravam cambalhotas, passavam por baixo de mesa, passavam por cima de cadeiras, pulavam dentro de pneus, pulavam uma corda. Hoje, cadê os circuitos na escola? As crianças não podem nem se movimentar direito, já tem medo da criança cair. E o pior é que elas caem daí e machucam mesmo. Quanto mais a gente tem medo, mais a coisa acontece. Outro ponto importante ali, a escuta, fala, pensamento e imaginação. Não é só uma escola para só escrever. A criança precisa demonstrar seus pensamentos. E uma das coisas que tem que ser primordiais dentro da educação infantil é o campo da oralidade. A criança tem que falar, tem que ser que nem Marcelo. Perguntar, questionar, incomodar. Agora a pergunta é, estamos preparados? Lembro de uma reportagem, pessoal, em que disse assim uma vez, que não é que as crianças têm problema, é que os adultos estão cansados para receber as crianças de hoje. E são crianças muito ativas, e nós que estamos cansados. Não é que nós temos crianças problemáticas ou crianças doentes, nós temos adultos que estão cansados demais para as crianças que existem hoje. Traços, sons, cores. Perdão, traços, sons, ali não é corpo, tá? É cores e imagem. Isso daí é o campo da sensibilidade, das formas, das misturas, das experiências, das brincadeiras envolvendo experiências sensoriais, ou as atividades relacionadas às misturas,
artísticas, as expressões, aí é onde vai brincar de envolver modelagens, a argila, a terra, né, as texturas a partir das folhagens, as cores saindo das flores, né, as cores a partir dos alimentos, dos legumes, trabalhar todo esse campo da sensibilidade. Espaço, tempo, quantidade, relações, transformações, envolve o campo matemático, o campo da temporalidade, da espacialidade. Então, envolve três áreas importantes aqui. A matemática, história e geografia, e ciências, perdão, 4. Mas que hoje, dentro das marcas dos nomes antigos, seria, né, o pensamento matemático, as ciências naturais e as ciências sociais. Bom, dentro desse elemento, não tem uma hora para um acontecer e o outro. Existe uma questão de arranjo. A partir desse arranjo, nós vamos dando prioridades. A dica importante é que cada dia possa se trabalhar um carro-chefe. Então, hoje, eu vou envolver as crianças numa atividade que envolve mais o campo de corpo, gesto e movimento. Só que pode ser que eu tenha outros campos que vão me auxiliar. Amanhã, o carro-chefe vai ser escuta, fala, pensamento e imaginação. Vamos ter outros campos que vão auxiliar. A partir dessa forma, durante uma semana, você consegue trabalhar todos os dias, dando prioridade a um dos campos de experiência. Dessa forma também, você pode envolver a sequência, que é a partir de um contexto, de uma história, de uma música, de uma brincadeira, de um jogo, e a cada dia explorando um campo de experiência a partir daquele conteúdo ali que você está trabalhando. Bom, diante disso, o que a gente precisa saber é o conceito de experiência. Afinal, o que é essa tal experiência? A experiência é a que reconhece a imersão das crianças em práticas sociais e culturais criativas, interativas. Então, onde eu vou ter que trabalhar com coisas que envolvem mesmo o dia a dia das crianças, coisas que realmente tenham sentido para a vida da criança. Olha, a Elaine acabou de entrar. Bom dia, Elaine. Seja bem-vinda, meu bem. Estou finalizando aqui a exposição, daí já vamos conversar, tá bom? Tudo bom, minha querida? Oi. Está na escola, Elaine? Está na escola? Oi. Você está me ouvindo? Bem baixinho. Ah, é? O pessoal também está me ouvindo, gente? Baixinho? Aqui não tá baixo, professora. Não? Sua voz. Às vezes pode ser alguma coisa do seu barulho aí, Elaine, não é? O que é esse barulho? Tá bem baixinho. O que é esse chiar? Aqui tá chiando. Ó, faz assim, sai e tenta entrar de novo para ver se melhora. Aqui tem um som de chiado, daí do seu ambiente. Aí, enquanto isso, eu vou terminar aqui o slide, tá? Tá me ouvindo, Elaine? Não, Marta. Tenta sair e entrar de novo. Tá. Bom, dando continuidade, além disso, né? Olha lá, essa é uma atividade que foi feita com as crianças também de Terra Boa. Olha que imagem mais linda, né? As crianças interagindo. As crianças interagindo, as crianças participando, então, através de uma contação de uma história. Então, é uma situação, por exemplo, que envolve um conceito de experiência. Outro ponto, promove aprendizagens significativas, criando momentos plenos de afetividades e descobertas.
que é aquilo que o próprio Valon vai dizer, da pedagogia que afeta o outro, que é afetado por ele, essa interação, esse contagiamento, aquela coisa gostosa. Aí eu vejo uma cena, só para ilustrar para vocês, também de um trabalho lindo da professora também, uma outra de Terra Boa, ela brincando com as crianças, ó. Uma simplicidade que gera também o quê? Esse campo da afetividade, da relação, né? Onde ela se entrega no campo aí de relacionar com as crianças. Outro ponto, promove, né? O respeito ao ritmo de cada criança, está errado ali. Sua iniciativa e os sentidos que constrói. Então, a gente dá voz e respeito a essa criança para aquilo que ela construiu, as coisas básicas dela, as suas conquistas. Isso acaba sendo muito importante nesse campo da aprendizagem. Então, Professora, desculpa, você pode repetir o anterior? Não esse, o anterior? esse Uhum. promove aprendizagens significativas, criando momentos plenos de afetividade e descobertas. Então, a experiência seria o quê? Quando ela é envolvida por desafios, mas desafios que são acolhidos pela relação de afeto. Aí até citei o próprio Valon, ele é um dos que mais lutou para que o desenvolvimento da inteligência da criança pudesse ser envolvido por relações sociais e relações de afeto. E as descobertas por meio de um contagiar. Então, quando eu coloquei essa imagem, eu trago uma professora leve, que brinca, que interage com as crianças, que desenvolve capacidades com elas, mas que não tira delas o gosto gostoso desse aprender, dessa aprendizagem simples, dessa aprendizagem que está ali no cotidiano, no dia a dia com as suas crianças. Outro detalhe importante estaria aqui, então, em relação ao respeito do ritmo. Claro, gente, que cada criança precisa desenvolver, mas a gente não pode fechar em faixas etárias. O Piaget, ele não teve essa intenção. Em nenhum momento ele determinou faixa etária. Por isso que ele criou um marco inicial e final. Ele coloca a criança sensório-motor de 2 a 7 anos, de 7 a 11 anos, o pré-operatório, que é aquele campo da imaginação. Depois vem de 7 a 11, o operatório concreto. E depois de 11 em diante, por aí, o operatório formal. Só que ele não sabia que a escola ia ser tão quadrada assim. De achar que aquela criança, que até 2 anos, ela não desenvolveu aquilo que ele colocou, já teria um problema. Mas o Piaget, ele fez isso a partir de testes, de aplicações que ele fez, inclusive com algumas crianças que eram próprios filhos dele. Então, ele faz esse detalhe importante de chegar nessas fases do desenvolvimento por conta daquilo que ele desenvolvia empiricamente com seus filhos. A maior parte das estratégias foi isso. Vamos fazer o teste, Elaine? Fala um oi para a gente ver. Elaine, você está me ouvindo? Deixa eu tirar aqui o som. Não, Marta. E agora? Você está me ouvindo? Melhorou? Melhorou? Continua baixo. Menina, mas não tem onde aumentar mais. É só ir no seu. As meninas dizem que tá bom. Será que ela não tem que aumentar o volume do celular dela? Tem como você aumentar o seu volume? E a... Bom, enquanto isso eu vou terminando, né? Até ela ver lá o que está acontecendo. Ficou melhor sem o fone ou está melhor com o fone? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Ótimo. Então, estou terminando, Elaine. Daí a gente já começa com você, eu te apresento, tá, amorzinho? Ok. E aí, gente, nesse campo, então, ó, promove, né, o respeito ao ritmo. Isso é importante. A gente tem que ter um marco etário. A contribuição do Piaget não é errada, não é ruim. Só que a gente não pode marcar território, achando que toda criança, até aquela idade, vai desenvolver aquilo.
É o caso, por exemplo, que ele coloca que somente depois dos 7 anos que a criança passa a fase egocêntrica. Mas eu conheço crianças que antes dos 7 nem vivenciou efetivamente o egocentrismo. Então, a gente não pode demarcar um organismo e fechar num padrão. Essa é a grande crítica em relação ao Piaget. Dentro desse campo aqui, então, essa é uma atividade, por exemplo, de uma criança, né, que estava desenvolvendo em São Manuel, onde eles estavam fazendo uma inauguração de um lugar, todo mundo escrevendo, e cada criança tinha liberdade de ir lá, de escrever, de colocar seu nome, e está lá, a menina, a professora, tudo junto, interagindo. Bom, diante disso, os pontos básicos dessa concepção de campos de experiências, então eles vão levar a quê? Eles devem levar. Primeiro ponto, abandonar essa ideia de uma criança como ser frágil. Nossa criança não é frágil e não é incompetente. Segundo, rejeitar todo tipo de postura de rigidez, de inflexibilidade, sem atentar para a maneira como as crianças reagem ao que lhe é proposto. Depois, se quiserem, eu até mando esse material para vocês em PDF. Superar também um processo pedagógico com metas impostas. As coisas tudo dirigidas sem flexibilidade, sem liberdade de expressão. Acho que a pior coisa para um ser humano é aprender dentro desse ambiente. Então, tanto as crianças quanto nós gostamos também de um lugar que a gente possa respirar. Pense vocês nas disciplinas de vocês. Acredito eu que tem disciplina que vocês têm leveza, tem outros que mesmo por meio do ensino remoto é uma tensão. Isso é bom? Garantir a todas as crianças tempo para explorar as proposições que o professor faz pelo processo do protagonismo compartilhado. Então, é uma palavra importante que envolve a relação professor-crianças, crianças-professores e crianças-crianças. E entender que elas precisam vivenciar situações diversas. Então, rápido. Envolvendo os campos de experiência, aí a Elaine vai contar um pouquinho essas experiências diversas, mas envolver a música, a arte, a matemática, o campo, por exemplo, do jogo dramático, brincadeiras de faz de conta, situações que envolvem aula-passeio, atividades extra-classe, tudo isso faz parte dessa diversificação de oferta, né, metodológico para o trabalho com as crianças. E dentro desses campos de experiência, uma das coisas que é importante é a imersão da criança em situações nas quais ela constrói noções, afetos, habilidades, atitudes, valores, que vai construir a sua identidade, que vai levar para toda a sua vida. Não é à toa que dentro da teoria histórico-cultural se fala muito sobre humanidade, construir a humanidade da criança. É isso. São as habilidades relacionadas aos afetos, às atitudes, aos valores, à identidade. Então, olha lá, eles mudam o foco do currículo na perspectiva do professor, quando é dentro dessa concepção, para o da criança, que empresta um sentido singular às situações que vivencia, à medida que efetiva a aprendizagem. Bom, diante disso, quase finalizando, é importante, então, considerar dentro do que a BNCC traz, e dentro daquilo que é o correto, que a criança, até eu coloquei ali, ó, aluno, porque a própria Sueli Melo cita assim, mas dentro dos documentos oficiais, nós não vemos a palavra aluno, nós só vemos a palavra criança na educação infantil. É sujeito de seu processo de aprender. O que significa dizer que ela age ativamente, com o corpo, com a mente e com as emoções. Então, ali entra aí o quê? O seu físico, o seu organismo, todo esse campo da sua motricidade, a sua mente, o campo da cognição, né, do intelecto, e as emoções, o campo psíquico, o campo das relações humanas. Esses elementos todos estão interligados com seus desejos, seus interesses, suas curiosidades e os seus afetos. E, para tanto, a formação inicial e continuada dos professores
né, ela é uma possibilidade de retomarmos nosso lugar enquanto autoridade. Então, você, aluna, estudante, você está fazendo um curso de pedagogia, você está numa formação inicial e que deve ser contínua na sua vida, assumindo que a educação infantil não é só amar criancinhas, não é só qualquer lugar. É um lugar onde tem que ter profissionais que saibam o que estão fazendo lá, neste lugar. E agora a gente entra com a parte do relato de experiência desenvolvido pela professora Elaine. Antes, porém, ela vai se apresentar. Aí, na sequência, vou compartilhar um material. Como eu disse, ela fez um trabalho de apresentação num evento aqui em Londrina, na Semana da Educação, e foi muito bacana, né, Elaine? Foi bem legal. Então, Elaine, se apresenta aí, conta um pouquinho para as meninas, é um grupinho enorme, elas ficam assim mesmo, e elas não mostram o rostinho, elas têm medo, porque elas são, sabe, meninas bem feias, né? Então, elas ficam tudo assim, escondidas. Bom dia a todo mundo, eu sou Elaine, sou de Terra Boa, sou professora há 23 anos, sempre na educação infantil, né? Esse ano eu estou como gestora da escola, a escola que eu trabalho se chama Semei Tia Maria. Aqui a gente atende somente crianças de 4 e 5 anos em períodos parciais. Então aqui no município a gente tem essa vantagem de ter uma escola somente de educação infantil em tempo parcial. Então esse ano a gente tem 447 crianças e a gente atende 22 turmas. Então, todas as crianças aqui do município passam pela nossa escola. Então, é assim, a gente tem contato com todas as crianças do município. Então, é um trabalho bem bacana que é realizado aqui. São as crianças só da sala pré-escolar, no caso, né, Elaine? Vocês trabalham de 4 e 5 anos, né? Isso, infantil 4 e 5. Tudo bem. Pessoal, a Elaine vai fazer uma apresentação, vai fazer uma fala, e na sequência eu gostaria de convidá-las, as meninas aí, tem umas meninas que são bem assim, participantes, que pudessem depois, né, perguntar, esclarecer, tirar dúvida, aproveita. Essa menina aí, ó, tem uma bagagem de conhecimento muito grande, e eu gostaria que vocês, assim, não perdessem essa grande oportunidade de ouvi-la e depois até dialogar com ela nesse sentido. Aí a gente junta a aula que eu dei com a fala da Elaine, a experiência dela, para a gente no finalzinho conversar. Agora são 10h20, nós temos aí um teto até 11h15, no máximo terminaríamos a aula, tá bom? Então, Elaine, eu vou pôr aqui para você, tá, meu bem? Ok. Esse trabalho, a descoberta lúdica do sistema monetário na pré-escola, foi um trabalho que eu realizei em sala de aula, né, enquanto eu estava na sala, um trabalho que eu realizei na sala de aula, orientada pela Marta. A Marta chegou para a gente, né, para nos dar a capacitação aqui na escola, e diante de tudo aquilo que a gente foi ouvindo e vendo, e as sugestões que ela foi colocando, nós fomos mudando um pouco o nosso pensamento enquanto professora e do que eu poderia estar realizando com as minhas crianças para que eles também tivessem uma nova descoberta, né? Um mundo diferente aí de educação. E aí esse foi um trabalho que eu realizei durante esse período na minha sala de aula. Pode passar, Marta. Então, o objetivo principal é relatar essa experiência que foi desenvolvida, né, com as minhas crianças. Era uma sala de infantil 5, crianças de 5 anos. Pode passar? Então, eu iniciei esse trabalho, eu queria falar um pouquinho com eles sobre essa questão do sistema monetário, e trabalhar um pouquinho essa questão da educação financeira, que é uma coisa que as nossas crianças veem muito pouco, e nos dias de hoje a gente precisa, desde cedo, aprender a lidar com essa questão do nosso dinheiro. Então, nós iniciamos as atividades com esse livro.
que é um livro da minha infância, e é um livro que me marcou muito, e eu trouxe para a sala de aula. Então, o livro se chama As Centopeias e Seus Sapatinhos. E aí a gente começou através dessa história, né, para iniciar as nossas atividades. Então, a história conta, né, sobre uma centopeia que vai comprar sapatos, e ela compra muitos sapatos, né? Então, a gente partiu desse princípio para lidar com essa questão da educação financeira com as crianças. E aí, do lado, aí vocês já podem ver que tem uma atividade, que foi uma atividade que as crianças foram construindo. Então, eles receberam cartelas com vários sapatos, e eles tinham que formar o par. Então, a gente já trabalhou essa questão, né, do que era par, do que era ímpar, do que era igual, do que era diferente, a quantidade, tudo isso já foi trabalhado, o recorte, e aí nós iniciamos o nosso trabalho através desta atividade. Pode passar. Olha, vocês veem, só para fazer uma intervenção, vocês veem como que é importante isso. Olha os recortes das crianças, vocês podem olhar, foi dado as caixinhas, eles pintaram, cada um de uma cor, né? Fizeram já um processo de classificação, né, Elaine? E o detalhe importante, o recorte das crianças. Quando você dá a tesoura na mãozinha delas, elas desenvolvem. Crianças de 5 anos, olhando esse recorte, está excelente para a idade delas, né? Elas estão com as habilidades muito bem desenvolvidas nesse campo motor fino. Então, é um trabalho que não era só envolvendo o sapatinho, mas envolveu toda a questão técnica, que às vezes, dentro do campo da ludicidade, às vezes a gente não entende isso, né, Elaine? Acha que porque Sim. vai fazer de uma forma mais lúdica, não vai trabalhar e explorar os elementos que são importantes. E é uma coisa que a gente tinha muito medo de dar a tesoura na mão deles, e que a gente se despertou para isso a partir da capacitação. Aí aqui, a gente eu imprimi, né, várias notas, assim, várias moedas, para que as crianças tivessem esse contato, de conhecer qual era o valor, qual era o dinheiro, de que forma isso acontecia lá em casa, né, o dinheiro do papai, a moeda. Então, eles tinham que fazer trabalhando com os panfletos de supermercado, eles selecionavam, né, o objeto, né, aqui era uma batata e um perfume, eles selecionavam, olhavam o valor, e eles tinham que colar, nessa atividade, eles tinham que colar o valor que custava cada produto. Então, eles já faziam essa ligação de valor com a mercadoria, e aí é uma atividade bem complexa, porque eles tinham que fazer uma junção, né? A gente trabalhou muito junto, de fazer essa conta de quanto custava esse produto, de quanto de dinheiro ele precisava, qual era a nota que ele ia ter que usar, qual era a moeda. Então, foi um trabalho assim bem complexo, mas que fez com que eles entendessem o valor do produto e o valor do dinheiro. Interessante que daí também você trabalhou com os encartes, né? Sim, com os panfletos do mercado, sim. Né? Que é uma coisa, tem aí ao nosso redor, que a gente não dá tanto valor. Lá já vem os valores, né? Do produto, para a criança fazer as classificações. Particularmente é uma coisa muito importante, né? Não é que ela tem que decorar esse número, ela tem que ter compreensão, né? O letramento matemático desse valor, desse significado. Tudo bem, passar. Isso. Aqui era uma receita. Então, assim, coloquei para eles a receita, né? Eles fizeram ali, eles pintaram as quantidades. Nós fomos para a cozinha, realizamos a receita, viram as medidas, então fizemos todo esse trabalho aí, né? Saímos um pouquinho do dinheiro e fomos para os valores, né? Valores de medida, de grandeza, né? Que também era um conteúdo nosso. E aí nós fizemos uma tabela. Então, nessa tabela, eles tinham que desenhar o que nós usamos para preparar o bolo, a quantidade. E aí, no panfleto do mercado, eles recortaram quais eram esses objetos que a gente usou, os ingredientes que nós usamos, eles recortaram lá no panfleto do mercado. Quando eles recortavam, eles tinham que colocar do lado qual era o valor que aparecia nesse panfleto. Então, eles iam saber no final quanto nós íamos gastar para fazer a nossa receita, né? Então, a gente trabalhou com eles aí, grandezas, medidas, os valores, o recorte, a coordenação
motora, a organização espacial, porque preencher tudo isso dentro de uma tabela é uma coisa para eles bem complexa, e aí a gente conseguiu realizar essa tabela e no final eles sabiam quanto eles tinham gasto para cada receita. Então eles sabiam que para preparar o bolo lá em casa, a mamãe gastava um determinado valor. Muito Próximo. Aqui é a tabela, né? Assim, eu pedi para que eles fizessem uma pesquisa de campo. Então, eles selecionavam nos panfletos os produtos que existiam lá e eles tinham que colocar o valor, como se eles estivessem fazendo uma lista de compra. Então, eles levaram para casa, recortaram com a família, fizeram as colagens, trouxeram de volta a lista de compra deles e a gente foi colocando os valores para que eles soubessem quanto que isso impactava no orçamento da família. Isso, na verdade, é aquilo que dentro da teoria crítica vai falar do sentido e significado. Eu não estou só aprendendo os valores e nomes de produtos quaisquer, né, quaisquer. Eu estou aprendendo aquilo que faz parte daquilo que eu como, daquilo que eu tenho dentro da minha casa. Se vocês for olharem, olha, os produtos são básicos, aquilo que eles tinham mesmo dentro da casa deles, né? E aí o que a criança faz? Já desde pequena, ela vai desenvolvendo esse espírito mesmo de compreensão do valor do dinheiro, né? Essa questão até empreendedora, porque muitas vezes a gente cobra da criança que ela não sabe, né? Quer só gaste, compre as coisas dela, mas será que nós ensinamos o valor dessas coisas para ela? Né? Então, essa é uma experiência que a criança vai sentir um pouquinho, né? Que nada sai de graça. Então, o valor monetário que seria mais para ela entender mesmo, que tudo tem um preço, e que esse preço precisa de investir, né? Que seria mais ou menos dentro dessa linha. Aqui é uma atividade no caderno, né, que eles também usaram os panfletos, então a gente usou muito panfleto de mercado, essas revistas de Avon, Natura, essas coisas, então eles tinham que fazer uma classificação do que era produto de limpeza, do que era produto de higiene, do que era produto alimentício. Então é uma forma de trabalhar a classificação e seriação com aquilo que a gente tinha na mão ali e dentro do conteúdo que a gente estava aplicando, sem precisar fazer uma atividade à parte ou sem precisar sair do meu conteúdo para dar esse conteúdo que contempla a BNCC. Então, a gente trabalhou essa seriação dentro do que a gente estava fazendo do sistema monetário. Aqui são as crianças já trabalhando. Ai, que saudade, né, das crianças em sala de aula. Não, eu ia te fazer essa pergunta, eu ia falar assim, Elaine, você está com saudade de voltar para a sala de aula? Ai, tô, muita. Aqui são eles trabalhando, né, recortando, e assim, despertou um interesse muito grande neles, né, porque eles estavam fazendo uma coisa que eles iam o pai e a mãe fazer em casa. Fazer a lista de compra, ir para o supermercado, ver o panfleto, né? Ver que o valor que estava num panfleto, no outro já estava diferente. Então, eles entendiam que tinha esses aumentos, né, de preço. Então, foi um trabalho, assim, muito gostoso de ser desenvolvido. A gente pode observar pela imagem, né, que você vê as crianças tudo concentradas, ó. Uns recortando, outros olhando, aquela menininha ali, ó, de lacinho rosa, que está na frente, olhando para o papel para fazer um processo de classificação. Isso aí é aquilo que a gente fala nas teorias, né? Que é instigar a criança a ter o desejo, a buscar, né, descobrir. Então, não é uma coisa imposta. Vocês podem ver, olha, uns recortando, né, outra ali olhando a folhinha, outra já colando. Esse processo, gente, é a educação infantil. Ele não precisa ser um lugar, né, que todo mundo tem que fazer do mesmo jeito naquela hora. Então, o gostoso de dar essas situações para elas criarem é que elas têm capacidade de ter reações diferentes, né, ao mesmo material. Essa aqui é muito linda também, né, Elaine? Aqui, assim, foi o encerramento de todo esse trabalho. Então, para encerrar, nós criamos um mercado com as embalagens que eles trouxeram de casa. E aí nós criamos o mercado. Então, aqui eles estão criando os cartazes de promoção
E aí a gente trabalhou o letramento com tudo isso, né, de uma forma muito ampla e sem forçar para que eles estivessem escrevendo, né? Então eles fizeram os cartazes de promoção. Aqui vocês estão vendo que eles estão todos juntos no quadro, porque a gente estava começando a fazer a lista de preço, de qual o valor de cada produto no nosso mercado. Eles escolheram o nome do mercado foi escolhido por eles, então foi tudo assim, produção deles. Aqui já é o mercado pronto, ó. Então, nós fizemos a lista de preço, o nosso cartaz de promoção, e eles fizeram a classificação dos produtos. Aí que foram classificando os produtos, vocês vão ver que todos têm uma etiqueta que foi produzida por eles com os valores. Então, os valores a gente decidiu junto, de acordo com o que eles tinham visto nos panfletos durante os dias das nossas aulas, eles decidiram qual o valor que a gente ia colocar cada mercadoria. Aí cada um fazia a fichinha de um valor de uma determinada mercadoria, eles que selecionaram e colocaram as mercadorias ali e colaram os valores. Aqui é o mercado funcionando. Então, a gente tinha uma criança que ficou no caixa. Aqui eu apresentei para eles a calculadora e eles amaram a calculadora, que era uma coisa que eles não conheciam. Então, eu fui trocando o caixa, assim, para que as crianças todas tivessem essa experiência. E aí eles iam de 2 em 2, selecionavam o que eles queriam, faziam a compra, colocavam na cestinha e traziam no caixa. E todos eles tinham o seu dinheirinho para pagar a compra. Então, quando chegava no caixa, quem estava de caixa ia digitando na calculadora os valores, e aí eles tinham que conseguir pagar essa conta. Então, eu ia interferindo para que eles fossem entendendo de que forma essa conta era realizada. Se tivesse que fazer troco, a gente pensava junto, a gente ia interferindo durante essa compra, durante o pagamento, para que eles entendessem de que forma eles pagavam, quanto de dinheiro eles iam precisar, para entender de quanto eles precisavam para realizar a compra que eles tinham escolhido. Então, foi um momento muito gostoso. Eles, assim, ficaram encantados. A calculadora, para eles, foi uma grande novidade, porque para eles era um computador. Então, foi uma grande novidade. E o mexer com o dinheiro, o entender de que forma chegava no valor total, foi muito bacana. E aqui é o resultado de todo esse trabalho, né? Aqui não tem a foto, mas para encerrar o trabalho, eles levaram para casa um livrinho que falava de economia doméstica e um porquinho para que eles despertassem neles essa vontade de economizar realmente, né? E que o livrinho servia para que eles tivessem esse questionamento em família e que isso realmente não ficasse uma coisa fechada dentro da sala de aula, mas fosse levado para a família e que a família discutisse sobre essa questão financeira. Na verdade, pessoal... Acho que é isso. Ótimo, excelente, meu bem. Na verdade, essa proposta é aquilo que eu comentei com vocês, que até na semana que vem nós vamos falar mais, que é o planejamento por sequência didática, né Elaine? A forma de organizar partiu da historinha e foi criando o corpo, né? Envolvendo várias situações para trabalhar dentro do tema que foi sistema monetário. Agora eu queria ouvir das meninas, aí quem gostaria de fazer alguma pergunta para a Elaine, aproveita, gente, olha lá, até escrever, ó, adorei esse mercado, nossa, que legal. Quem quer fazer algum comentário, né, uma apreciação do trabalho, falar alguma coisa para a Elaine, que é interessante também, né? A Elaine é uma professora que já tem um tempo de experiência, e você vê, ela mostrou para a gente que é possível, né? Quando nos conhecemos, né, Elaine, ela fazia já um belíssimo trabalho, mas tinha algumas coisas que ela precisava ainda desabrochar, que era o seu potencial, ela precisava se conhecer. E a Elaine teve a oportunidade de se conhecer e do quanto, né, espetaculosa que ela é. Não é à toa que lá na semana tem o nosso evento Grite Infância, ela fez um relato belíssimo também de trabalho lá, um evento que está no canal. E eu acho isso muito bacana.
É uma coisa que, graças a Deus, eu tenho, assim, eu valorizo muito o trabalho daqueles que querem mesmo, sabe, mostrar. E a vinda da Elaine nessa sala virtual é para vocês sentirem que não é só viver de falação, não. Dá para fazer, né, Elaine? É pôr a princípio, tudo a gente acha difícil, a gente acha que não vai dar certo, mas a gente precisa fazer para ver que funciona e que é muito melhor do que ficar atrelada a uma atividade simples lá da internet. É muito mais gostoso. Certeza. E aí, meninas, quem gostaria de fazer alguma pergunta para a Elaine, fazer algum comentário, né, de agradecimento em nome da turma? Vamos ver. Cadê as pedagogas? Ó, que legal. Vocês querem falar? Um monte de gente querendo falar. Vai lá, quem vai falar? Não, é só um comentário mesmo. Eu achei interessante a atividade, porque pegou materiais simples, né? E fez uma coisa assim, que para elas foi sensacional, né? Pelo que parece, pelo que você falou. E eu acho que elas aprenderam, né? Achei bem legal. Parabéns. Então, Vanessa, esse é um ponto importante. Nós sempre trabalhamos, né, Elaine, de partir de coisas do cotidiano, dessa simplicidade. Uma das coisas que eu falei para as meninas, nós não precisamos do luxo, nós precisamos de um belo do processo, e não um belo do luxo, né, de ser tudo impecável. Não. Por isso que as crianças têm que fazer mesmo. Você vê ali no mercadinho, foram elas que fizeram, elas criaram as etiquetas, os cartazes. Poderia alguém virar e falar assim, mas por que não fez, não digitou? Não, o gosto é esse gosto, né, de que é o protagonismo compartilhado. Isso dali que aconteceu, somente na feitura do mercado, foi o que a Elaine proporcionou, a interação com as crianças, elas com elas mesmas, né, elas sendo importantes nesse processo, porque ao fazer as etiquetas, né, Elaine, a menininha que usa a calculadora foi fantástica, né, tem até aquele vídeo. É que eu não tenho o vídeo aqui, mas o vídeo lindo, gente, que ela ajuda a amiguinha que está pagando a escolher o dinheiro, que a amiguinha ficou com dúvida de quanto teria que dar em dinheiro. E ela fala, me dá essa e essa. Não. Maravilhoso. Fala, a Rona, acho que quis falar. Rona. Bom dia. Bom dia, amor. Queria fazer uma pergunta, na verdade. Eu achei aquelas tabelas que as crianças preencheram com os valores e com os nomes dos produtos, aquilo foi escrito por eles mesmos, porque criança de 4 e 5 anos, pelo menos o meu filho que tem 5, ele ainda não tem essa coordenação de escrever num espaço tão pequeno. E eu achei incrível até, porque eu nem sabia que dava nessa idade para fazer nesse espaço e já com a letrinha, digamos que lá da frente, né? E outra dúvida que eu fiquei, quanto tempo levou para chegar nesse final desse projeto? Porque a gente olha e a gente pensa que foi aulas assim, sei lá, de uma semana, e às vezes com crianças dessa idade é um trabalho muito mais demorado. Era só isso que eu queria saber. Oi, Elaine, conta a historinha do papel grande, médio, pequeno, pequeniníssimo. Lembra que nós conversamos? Tá sem som, Elaine. Desculpa. Pronto. O trabalho durou 15 dias, porque todos os nossos planejamentos aqui na escola a gente faz para 15 dias. Então, é um trabalho de 15 dias, assim, batido, todo dia a gente fazia alguma coisa dentro, né, deste planejamento. Quanto ao escrever, realmente, a gente, quando começamos com a capacitação com a Marta, nós tínhamos essa dificuldade, porque o nosso trabalho era muito em cima do letramento, né? Não que não seja importante, claro que é, mas a gente esquecia as outras coisas. Então, nós tínhamos medo de dar tesoura para eles, nós tínhamos medo de oferecer papéis diferentes, nós tínhamos, né? É aquilo que a gente ficava muito presa, né, a um determinado tipo de material. E aí a Marta nos abriu a cabeça. E a gente começou a colocar em prática. Foi fácil? Não foi. Mas depois é tão gratificante. E aí a Marta sempre falava dessa questão do papel.
né? Começa do papel grande, vai diminuindo até você chegar no caderno. Então, a gente começou a trabalhar dessa forma. A gente trabalhava tipo, na cartolina, no A3, para chegar no caderno e nessa tabela que você viu aí. Então, a escrita é das crianças. A escrita é totalmente deles. Então, para chegar nesta tabela, a gente fez todo esse trabalho anterior, né? Para que eles entendessem que a letra tinha que caber dentro desse espaço. Então, realmente é possível. E é assim, muitos dos meus alunos aí dessa turma saíram lendo e escrevendo perfeitamente. Mas foi uma coisa forçada? Não, foi natural. Porque conforme a gente ia realizando o trabalho, eles iam tendo o entendimento. Então, às vezes escrevia, às vezes não, e vai sendo um trabalho tão gostoso e tão prazeroso, que para eles também se torna prazeroso. E no final, eles entendem esse processo da escrita de uma forma diferente e de uma forma que funciona, né? Então, realmente, para quem olha a tabela, é uma coisa complicada, né? E eles conseguiram realizar de uma forma muito simples para eles, porque eles já tinham visto todo o processo anterior. Elaine, essa tabela também não foi feita somente num dia, né? Às vezes pode ser essa preocupação da Rona. Ela é um trabalho que foi feito em alguns momentos durante a semana, que eu me lembro, não foi? Isso, um dia a gente recortou e colou os produtos, no outro dia a gente escrevia os nomes, no outro dia a gente fez os valores, porque senão para eles fica muito maçante, né? Então você tem que ter essa divisão do trabalho. Esse nome é o nome que a gente dá, que eu falei várias vezes aqui, que são as atividades diversificadas. Então você diversifica as situações. Essa questão do papel, ela é muito simples. Quando você pensa, esse papel aqui, sulfite, você vai sempre fazendo isso. Dividiu, oferece para a criança. Dividiu, oferece para a criança. Até chegar no menor. A criança, ela tem condições de desenvolver, se ela for estimulada. Se você sempre der os mesmos formatos de papéis, de tamanhos, você não aguça na criança essa capacidade psíquica de se reorganizar. Piaget diria que é o desequilíbrio. A Vygotsky vai dizer que é o campo da maturação, quando ela é capaz de amadurecer daquele elemento. Mas para isso eu preciso dar várias situações. Então, para a Elaine chegar nesse trabalho, nós tínhamos já feito alguns meses anteriores algumas questões, né, Elaine? Somente com desenho, com as escritas no chão, escritas nas paredes, nos cartazes. Você vê, ali não teve nada de aulinha de traçado. As traçados foram porque as crianças foram desenvolvendo a motricidade por meio dos recortes, das colagens individuais, né? Nos manuseios ali do dia a dia, e foi ajudando a criança a desenvolver a escrita. Realmente, essa turminha foi fantástica, né, Elaine? Até o pessoal da prefeitura lá do Fundamental depois te elogiou, né? Sim. Quem mais? Alguém mais tinha pedido para falar? Acho que foi a Luana. Foi. Eu ia comentar só o que você tinha falado, que foi interessante as crianças terem feito, de fato, né? Não foi tipo o professor que tentou fazer uma coisa bonitinha, só para ficar bonito e mostrar depois, mas foi realmente as crianças que fizeram e elas que interagiram entre elas, e, tipo, isso que eu achei bem legal. Ok, Lu. Quem mais, pessoal? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Só dizer mesmo que foi uma injeção de ânimo, assim, para mim, sabe? Muitas vezes a gente quer seguir pelo caminho mais fácil, né? Por uma pedagogia tradicional. E é muito bom ver que existe, sim, uma pedagogia diferente, só que as crianças aprendem até mais com ela, né? Então, foi muito importante para mim. Agora eu também estou trabalhando com crianças de 2 e 4 anos, então foi, assim, exatamente o que eu estava precisando agora. Fico muito feliz. Obrigada, viu? Na verdade, Gabriela, isso daí é aquela grande história, né? A gente não pode subestimar a capacidade dos nossos pequenos. Eles são surpreendentes. Surpreendentes.
né? E quando você aguça nessa criança e desejo de conquistar, consequentemente ela vai reagindo, né? Se você olhar, que nem várias vezes, não foi só coisas que a Elaine contou para mim. Eu tive o privilégio de ir nos CMEs, né? Ir lá na Tia Maria, ficar com as meninas, ver as crianças, né, Elaine? Tem uma atividade que você fez, eu lembro, que foi brincando no chão lá, lembra que as crianças, acho que eram envolvendo os nomes, elas tinham que escolher os nomes a partir de uma brincadeira no pátio. Eu lembro que eu cheguei bem na hora que a Elaine estava dando essa atividade. Então, as crianças tudo entusiasmadas. A criança precisa de coisa diferente. Era uma caixinha com as letras do alfabeto, e aí em roda a gente cantava, onde a caixinha parava, eles tiravam a letra, eles tinham que falar a letrinha e qual amigo tinha o nome iniciado com aquela letra. Você vê, uma atividade simples, você tinha que ver a empolgação dessas crianças. Elas estavam num pátio, assim, coberto, uma área coberta, e todas entusiasmadas. Eu cheguei e isso não atrapalhou a minha presença Lembra, Elaine, que elas continuaram brincando, né? E elas olhavam para mim para ver se eu estava olhando, que elas sabiam o nome dos amigos. Coisa fantástica. Muito bom. Alguém mais queria falar? Acho que a Thaís. Ia falar, Thaís? Ah, sim, é que eu gostei bastante. Acho que alguém já até comentou sobre a questão dos recursos, né? Que muitas vezes a escola não tem os recursos que a gente gostaria, mas a gente pode reutilizar coisas do nosso cotidiano, materiais recicláveis, para desenvolver atividades diferentes com as crianças. Então, eu gostei muito da criatividade. E até essa questão é interessante, né, que é a grande surpresa da vida. Quando a gente dá uma coisa muito sofisticada para as crianças, às vezes elas procuram as caixas, né? Sim. Então, quem se incomoda, às vezes, com esses materiais perfeitos, somos nós. Porque as crianças, elas se adaptam, e até elas precisam disso, né, gente? Situações cotidianas, para elas terem um olhar criativo sobre. Então, é legal trabalhar com esses tipos de materiais, porque daí ela passa assim, nossa, eu nunca tinha pensado que eu poderia fazer uma atividade na escola com esse panfleto. Então, isso que é legal. E aí, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando os gêneros textuais, né, que são, assim, várias formas de trabalhar textos, de letrar a criança. Alguém mais gostaria de fazer um comentário? Elaine, quer fazer mais algum que você lembrou, alguma experiência que você quiser contar também? Não, só realmente agradecer. Elaine, a questão dos desenhos também. Vocês davam muitos materiais para eles pintarem, não é? E aí vocês começaram a explorar mais o desenho. Conta um pouquinho para elas o que aconteceu nessa parte. Ah, sim. Assim, as atividades eram prontas, não que a gente pegasse da internet e aplicasse. A gente fazia as nossas intervenções, a gente mudava, mas eram atividades prontas, né? Então, tinha pouca criação da criança. E a partir de todas as capacitações, isso foi mudando, né? A gente tinha essa preocupação do bonito aí que uma das meninas citou, né? De que a gente precisa de um material perfeito. Realmente a gente tinha, né? A gente queria um caderno perfeito, a gente queria uma atividade perfeita, e nós vamos aprendendo ao longo do caminho que a gente consegue esse caderno perfeito, essa atividade perfeita. Mas antes a gente precisa ser imperfeitos. Então eles precisam antes passarem por todo esse processo, entender o porquê, e lá na frente nós vamos ter esse caderno bonito, atividade bonita. Então as crianças, os nossos desenhos eram muito prontos, e a gente passou a incluir mais no nosso planejamento os desenhos feitos pelas crianças, as atividades criadas pelas crianças. A gente passou a colocar mais atividades que eles pudessem criar. Então, assim, o nosso gasto com papel sulfite diminuiu, né? A gente diminuiu bastante, porque as atividades eram mais criadas. Então, muito recorte, muita colagem, sem contar que também diminui para nós, né? Porque aí a gente não precisava ficar recortando a atividade. Quem recortava para colar no caderno era criança. Quem recortava e montava atividade, colava, era criança. Então, quando ele passa a criar, ele passa a ter um interesse maior naquela atividade. Porque é uma criação dele, não é uma coisa da professora e que ele vai só pintar. Ele está criando a atividade. Então, numa sala de 20, 24 crianças, nós tínhamos 24 atividades diferentes.
porque cada um tem a sua peculiaridade, né? Cada um cria de uma forma diferente. E, assim, o resultado vem, né? Nós somos prova viva de que o resultado vem. Então, hoje a gente está online, né? Hoje eu estou na escola, as meninas estão preparando as atividades que a gente vai entregar na segunda-feira, e eu estou aqui escutando que está uma gritaria lá fora, porque elas estão gravando uma brincadeira que elas vão colocar para as crianças. Então, você começa a ver diferente a educação infantil, você começa a ver diferente o seu trabalho. Então, hoje elas têm uma visão muito diferente de quando elas começaram. Né? Hoje elas se preocupam muito em como vai realizar, de que forma vai aplicar, como que a criança vai ver aquilo, como que elas podem deixar a criança criar, mesmo estando nas atividades online. Então, dá certo, é só a gente colocar em prática. Ótimo, menina. E realmente, gente, é uma questão de tranquilidade. Eu sempre falava isso para as meninas. Você lembra, Elaine, que teve uma professora que falou assim, mas eu não tenho coragem de dar o caderno na mão deles. Vai ficar cheio de orelha. O caderno, olhou para mim assim, foi Elaine, numa reunião. Eu falei assim, começa de uma forma homeopática, eu não esqueço disso. Mais uma vez na semana, daqui 15 dias de novo. Aí depois você vai aumentando. E ela é uma das professoras, por exemplo, que também hoje faz trabalhos belíssimos no campo da criatividade. Ela trabalha com a área de artes, né? Ela tem as suas peculiaridades docentes? Tem, mas ela mesma falou para mim, Marta, eu me libertei de várias coisas. Enfim, esse processo, gente, é só para quem realmente está disposto. Isso que eu queria falar para fechar nossa aula, né? E agradecer já a participação. Terra Boa é um dos municípios hoje que me enche os olhos, que me alegra o coração. Podem ver que sempre, tendo meus materiais, eu sempre comento desse lugar, desse trabalho das meninas. Eu passei por vários outros, e outros lugares também são muito interessantes. Mas eu gosto, né? Eu tenho um lugar que agora que está começando um trabalho lindo também, que é em São Tomé. Mas eu tive em alguns lugares que não aguentaram, não deram conta. Tiveram, como se diz, voltaram àquilo que já estavam acostumados. E quem desses lugares acreditou e tem acreditado nisso, não é o que eu inventei, é o que a gente acredita, que estamos nas pesquisas, que estamos, né, nos materiais que voltam ao campo da infância, tem feito trabalho belíssimo. Então, esse município é um dos municípios que se destaca hoje. Eu posso ousar dizer que ele me orgulha muito. E quando as meninas vieram um grupo de 10 pessoas para cá no evento, quando as meninas apresentaram a Semana da Educação, os daqui do município, aqui de Londrina, ficaram, lembra, Elaine? Curiosos para saber e queriam saber mais das meninas, como que elas conseguiam fazer esse trabalho. Então, significa assim, que quando o professor está predisposto a mudar, a fazer algumas coisas, a coisa flui sim. Só que não tem como você bater em porta fechada, em janela fechada. O papel da formação é o quê? É você oferecer. A mesma coisa da Elaine no papel de professora. Ela ofereceu às crianças. E as crianças aceitaram aquilo. E entraram naquilo. Agora, não adianta querer, por exemplo, oferecer para quem não quer receber, né? Aí já não, a gente não tem poder, não tem domínio sobre o outro. Fala, Paulinha. Eu queria perguntar, faz quanto tempo que essa prática foi transformada? Eu comecei uma formação com as meninas no final de 2017 ou 2018, Elaine? 17, né? Mas daí 2018 foi perrengue. Foi só perrengue. Cada enfrentamento. A Elaine é uma que me enfrentou. No primeiro dia de curso da Marta, eu não anotei nada. Porque eu falei, eu não vou fazer isso, que essas coisas aí não vão funcionar, não. Eu não vou anotar. E hoje eu sou quem mais defende. A Elaine teve um dia que falou assim, olha, Marta, é lindo o que você está falando, é maravilhoso, mas não dá certo. Você pode dar certo na tua realidade, aqui não dá certo. E eu fiquei, dá sim, dá sim. E fui, né, assim, incomodando as meninas. Somente em 2019, né, Elaine? E nós começamos lá no começo do ano, que daí essa menina aí, ó, ela tem poder de liderança, viu?
Eu pensava assim, ó, nas minhas orações eu falava assim, Senhor, abençoa que a Elaine entenda. E se ela entender, eu vou ganhar um grupo grande. O dia que na formação ela falou assim, tá bom, a partir de hoje eu vou fazer um teste. Eu falei, então tá, lembra, Elaine? Eu te dou 2 meses. Se você fizer o que eu tô falando, em menos de 2 meses você vai ter a criança surpreendente na tua frente. Eu lembro que nós criamos um grupo pelo WhatsApp, não deu um mês, né, Elaine? Não, com 3 dias eu te mandei um desenho de como eu aplicava e de como eu passei a aplicar, a diferença que deu. Em 3 dias, gente, a surpresa dos detalhes do desenho da criança. Aí foi onde ela viu e falou, não, eu vou entrar nisso. E com isso ela levou um monte de gente. Na época ela era professora, mas no outro período ela era pedagoga. Aí ela sacou, porque era inteligente pra caramba, ela sacou a moral da história, o que ela fez? Ela começou a ajudar as colegas, e foi. E o negócio foi se espalhando, e foi movimentando, e atingiu os bebês lá, as pessoas que trabalham com 0 a 3 anos fazem um trabalho lindo. Lembra daquele CMEI que fizeram a releitura da obra de arte de... Como chama aquele artista brasileiro, Elaine? Ele faz a questão dos brincares lá, dos tipos de brincadeira das crianças, aquele artista plástico. Ai, meu Deus, como que é o nome? Eu não lembro o nome dele. O Criança Feliz. Foi Criança Feliz. Então, eles fizeram uma releitura daquela obra, lembra? Sim. Eu esqueci o nome, gente. Depois posso pôr lá no grupo para vocês. Uma obra não lembro também. Ele faz as brincadeiras de criança, um artista que fala, né? Um artista plástico. Então, foi um processo. Então, você perguntou isso aí, amor? Foi praticamente aí, olha, uns 2 anos de perrengue. Aí, a partir do primeiro semestre de 2019, já começamos a ter os frutos, onde eu fui incentivando as meninas, aí já quando vieram aqui para o evento, aí a coisa foi explodindo. Professora, 2019 foi o ano da conquista. E vocês têm contato com a escola de ensino fundamental que está recebendo esses alunos? Temos, Paula. No final do ano, a gente faz um relatório, esses relatórios são enviados para as escolas do Fundamental, com a avaliação de todos eles. E como nós somos uma cidade pequena, né, então a gente está sempre, as nossas reuniões são sempre juntas, assim, com o Fundamental. Então a gente está sempre colocando como essas crianças chegam, como elas vão estar indo para o ensino fundamental. A gente faz um trabalho bem junto. Que legal, obrigada. Ivan Cruz, é isso mesmo. Aí uma das suas alunas respondeu, é Ivan Cruz o nome dele. Isso, eu ia falar, isso daí. Depois vocês procuram, gente, para fazer trabalhos com as crianças, é maravilhoso. Ele faz um monte de arte só sobre tipos de brincadeira das crianças. Maravilhoso esse trabalho. E as crianças pequenas gostam porque ele trabalha com as cores primárias e secundárias o tempo todo. Bom, alguém mais? Tem algum comentário, alguma pergunta? A meia aula sobre o dinheiro, a Larissa escreveu ali. Vamos ver aqui, ó. Vejo que hoje em dia as crianças não sabem o valor do dinheiro, se ganham moedas, não ficam felizes como ficávamos na nossa infância. É verdade, Larissa. Uma brincadeira de mercado interessante, que eles podem ver que o dinheiro tem valor e sem ele não dá para comprar as coisas que querem. Isso, a Rona colocou, incrível, meu filho escreve o nome dele e diz que já está cansado. Diga ele, Rona. Põe ele pra... Gente, quero agradecer, Elaine, muito obrigada, de coração, você é maravilhosa. Sempre que eu peço aí, a Elaine está aqui comigo. Amanhã vai estar também na Prima 3, fazendo um relato do seu trabalho. Quero agradecer do fundo do meu coração, viu, Elaine, essa parceria. Na hora que você estava apresentando, eu falei, gente, não podemos, Elaine, deixar isso morrer. Nós temos que publicar um artigo sobre isso, menino. Eu vou criar coragem, força, para poder encontrar um horário e começar a pôr no papel todo esse trabalho, e você vai me ajudando, porque vale a pena, viu? Vale, menino, escrever um texto sobre ele, sobre essas experiências da Elaine? Eu acho que vale muito, muito a pena.
Muitos professores precisam ler textos assim, né? Para dar mais animação na vida. Certo? Elaine, muito obrigada, meu bem. Deus te abençoe sempre, tá? Manda um beijo grande. Eu que agradeço, obrigada. Aí depois manda um vídeo para mim, para eu ver as meninas. Obrigada aí. pela confiança sempre. Tá, um abraço, tá? Tudo de bom. As meninas estão cada um na sala. Manda o link, depois eu quero ver o vídeo. Eu mando, pode deixar. E essa Mando gravação, sim. Elaine, depois você põe lá para mim o seu e-mail, pessoal, eu vou te encaminhar essa gravação dessa aula para você ter, tá, amor? Pode mandar. Isso. Beleza? Meninas, precisando, eu estou à disposição. A Marta tem todos os meus contatos. Se vocês precisarem, a gente tem muita coisa bacana que a Marta ensinou e a gente colocou em prática que a gente pode dividir, tá bom? Obrigada. Ó, quem trabalha nas escolas, no CMEs aí, ó, quiser chamar a Elaine para fazer um relato de experiência, ela vai com o maior carinho. Ela trabalhou vários tempos. Esse foi um dos. Sim. Certo, amor. Esse é o que eu mais me apaixonei. Ficou muito legal, né? As crianças também gostaram bastante, né, Elaine? Sim. Mas ótimo, amor. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada eu já vou encerrar a aula também. Você fica bem à vontade se você precisar sair. Eu sei que você está com um monte de coisa aí, mas valeu mesmo, tá? Obrigada, beijo. Beijo. Bom, meninas, e para nós que estamos aqui, vamos também já caminhando para o encerramento, tá? Para essa semana, eu ainda não... vocês têm aquela atividade que algumas pessoas ainda não terminaram, que é a do vídeo, né? Para fazer aquela atividade. Eu, essa semana, não vou dar atividade, tá? Eu gostaria que vocês regularizassem a vida de vocês. Semana que vem, eu vou mandar para vocês uma imagem, uma fotografia das atividades que chegaram para mim. Tem algumas pessoas, a maioria entregaram, só que tem algumas que ainda não entregaram. Então, as primeiras, segundas, já não dá mais, realmente. Só que a terceira atividade, que é essa do YouTube, que vocês assistiram, essas aí eu dei, na verdade, eu dei até hoje, né? Mas como eu sou uma pessoa legal, como vocês ficaram bonitas na apresentação da professora, respeitaram bastante, eu achei muito legal, vocês podem me mandar até amanhã, às 0h, tá? Para o e-mail lá, estudantes e tal. E aí, essa semana, eu não vou dar nenhuma outra atividade. A única coisa que vocês têm que fazer é se preparar, olhar daqueles documentos lá, alguma coisa, ou pode procurar na internet, alguma coisa que vocês queiram saber sobre a questão da sequência didática, que vai ser o assunto da próxima aula. É importante, meninas, eu falar isso, porque é o seguinte, esses documentos que eu dei, esses textos das próximas aulas agora, são textos oficiais, então não tem como necessariamente fazer uma leitura específica. Então, você pode procurar neles, lá na área da educação infantil, que falam sobre planejamento. Só que também podem procurar na internet o que seria esse planejamento por sequência didática, para que a gente possa discutir. No próximo encontro, eu vou trazer uma das minhas orientandas do programa de mestrado, que elas vão me ajudar na discussão da aula. Elas também são professoras que atuam também com crianças e vão fazer relatos também de trabalhos a partir disso. Eu pensei que essas aulas agora pudéssemos fazer mais assim, com relatos, né, de experiências juntos, para que vocês possam também se empolgar e ver que a terra da educação infantil não é não tão triste, chata, não. Que é um lugar que, se a gente quiser fazer um bom trabalho, dá para fazer sim, com certeza. Só tem que ter paciência, muita dedicação, muita responsa e muito comprometimento. Alguém quer fazer algum comentário da aula, alguma pergunta? Eu vi que já várias saíram. Não? Tudo bem por hoje? Sim? Tudo certo, Pro, foi muito bom, viu? Pode continuar com os relatos que eu tô amando. Beleza, então, amor. É que no CLES tá todo dia 18. Ah, tá. Tá até o dia 18. É isso que você falou, amor? Então tá bom. Então tá até o dia 18.
Se eu coloquei, tá bom. É que, na verdade, quem posta as atividades no CLES é a professora Daiane, ficou meio que responsa para isso. Mas beleza, só tem que lembrar uma coisa. Até agora, vocês fizeram 3 atividades comigo, certo? São 3 atividades. Fora essas de participação em aula, que seria ler e, às vezes, contribuir. Então, essa semana, eu não vou dar atividade para vocês. Essa semana, vocês estão livres para descansar, para vir na próxima semana empolgadíssimas para conversar com a gente sobre esse assunto da sequência didática. Então, a única tarefinha que eu te peço é que você procure sobre esse assunto, levante pelo menos uma perguntinha para você trazer, para a coisa ficar gostosa, não ficar só a Marta falando, né? E, consequentemente, também eu vou trazer aí a pessoa que vai também fazer um pouco de relato, que ela tem uma experiência muito bacana na área, e ela é daqui de Londrina, tá bom? Certo, meninas? Um grande beijo, um bom resto de dia, de semana, e tudo de bom, bastante saúde, serenidade para todas vocês. Tchau. Obrigada, professora. Beijo. Tchau, professora. Boa semana. Beijo. Obrigada, querida. Você também. Tchau, tudo de bom.